Vamos mais uma vez ao vivo até Brasília para conversar agora com a nossa analista Jussara Soares para a gente entender quais serão as chances reais dessa prisão acontecer agora. Essa mudança de regime de prisão domiciliar para uma prisão preventiva. Jussara, boa noite. Como é que aliados e opositores de Jair Bolsonaro estão avaliando essa possibilidade de prisão para o ex-presidente? Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. Márcio, depois da operação de ontem, da Polícia Federal, do relatório divulgado dessa investigação que apura a atuação do ex-presidente Jair Bolsonaro em contato com seu filho Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, isso aumentou a tensão entre aliados do ex-presidente, porque vem essa possibilidade desse relatório complicar a situação do ex-presidente. Por quê? O relatório, a 170 páginas, mostra justamente que a Polícia Federal encontrou um documento em que se discutia a possibilidade de Bolsonaro pedir asilo na Argentina para o presidente Javier Milei. A defesa de Bolsonaro nega essa intenção e há uma preocupação de que isso seja o suficiente para que o ministro Alexandre de Moraes decida converter essa prisão domiciliar numa prisão preventiva. Claro que os opositores falam que essa possibilidade existe, até torcem por isso neste momento, e há o reconhecimento de aliados de Bolsonaro de que essa possibilidade está mais próxima. Tinha uma expectativa, de alguma forma, que toda essa crise envolvendo os Estados Unidos já tinha aumentado muito a pressão para Jair Bolsonaro e vem uma escalada de medidas contra o ex-presidente. A gente lembra que, primeiro, Bolsonaro recebeu medidas cautelares, inclusive com o uso de tornozeleira eletrônica. Depois disso, ele, por descumprir essas medidas cautelares, o ministro Alexandre de Moraes determinou a prisão domiciliar de Bolsonaro. Agora, com o relatório da Polícia Federal, há uma avaliação de que há elementos, sim, para que Moraes determine a prisão a prisão não domiciliar, mas a prisão preventiva de Bolsonaro nessas circunstâncias. Trago a percepção de que Bolsonaro ele só iria preso para a cadeia, de alguma forma, por uma cela, como mostrou a reportagem de Débora Bergamasco e Jonas Maia, depois da eventual condenação dele na trama golpista. Bem, de acordo com alguns advogados, diante de toda essa crise, a expectativa é que Bolsonaro tenha uma pena ainda mais dura e se havia expectativa, antes de tudo isso, de que ele pudesse cumprir uma prisão domiciliar, agora a avaliação é que se houver uma condenação, aí sim é uma prisão, ele vai direto para a prisão sem essa possibilidade de domiciliar. Agora, Jussara, aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro suspeitam dessas informações que foram divulgadas pela Polícia Federal. Dizem que todo esse material divulgado pela PF seria um vazamento político. Qual seria o intuito desse novo indiciamento do ponto de vista desses aliados de Jair Bolsonaro? Márcio, ontem, assim que esse relatório foi divulgado, a gente detalhou ele aqui ao vivo no Prime Time, os aliados ficaram bastante assustados, porque este relatório, diferentemente de outros, ele traz um nível de exposição do Bolsonaro nunca visto até então. Traz Bolsonaro bastante pressionado, muito manso, inclusive, diante dos xingamentos do filho, bastante contrariado, mostra o tamanho da influência de Silas Malafaia, a discussão, a divergência que existe sobre o nome de Tarcísio de Freitas, o governador de São Paulo, apontado como eventual nome para disputar a eleição em 2026, a eleição ao Palácio do Planalto. Então, tudo isso, esse relatório de ontem, é uma exposição muito grande e é reconhecido por aliados de Bolsonaro, de que esse documento, ele
mostra muito bem qual é a dinâmica no entorno do ex-presidente Jair Bolsonaro. E no primeiro momento, principalmente aqueles xingamentos de Eduardo Bolsonaro ao pai, isso causou algum constrangimento, porque mostra a figura de Bolsonaro bastante pressionada e, pode dizer assim, sem reação diante da pressão do filho em alguns momentos. Bem, isso foi no primeiro momento. Depois, o que eles começaram a avaliar? Esses aliados de Bolsonaro, que eu conversei desde ontem até hoje. Eles veem que isso se trata de um vazamento político. No primeiro momento, bastante assustados, eles reconheceram que esse racha da direita foi exposto. Mas depois eles dizem o seguinte, juridicamente, eles falam que não tem muita repercussão. E aí eles atrelam o seguinte, que a divulgação desse relatório neste momento, há poucos dias do início do julgamento da trama golpista, é um vazamento político, vou usar essa expressão entre aspas, porque é a avaliação deles. Eles dizem o seguinte, o que está escrito ali, essa briga, tem muitas mensagens que não precisariam ser expostas, mas foram expostas para ser um espetáculo para os adversários, para os detratores de Bolsonaro. Então, essa é a avaliação desse entorno do ex-presidente Jair Bolsonaro, que reconhece, sim, essa exposição da direita com esse relatório da Polícia Federal.